e vocês vão ouvir esse testemunho muito impactante. Fala aí, Francine, como foi sua vida até domingo, esses últimos anos, qual a sua situação? Em 2007 eu tive os meus gêmeos, que hoje eles têm 9 anos. 2007. Isso. E foi um parto, uma gravidez muito complicada. E depois desse parto, eu já saí do hospital depois de quase 2 meses, já com o meu psicológico muito abalado. E recebi a notícia que tinham assassinado o noivo de uma amiga minha. E aí, daqui de 9 anos até domingo, eu sofri com síndrome do pânico e depressão. Eu não saía na rua sozinha, era muito raro. Se eu ia jogar o lixo, eu ia com medo, eu ia correndo. A maioria das vezes que eu estava em casa era com as portas fechadas. Tinha dia que eu tinha que ligar para a minha sogra, porque eu já não suportava mais ficar trancada dentro de casa, para ela vir, para abrir a porta, para eu ir para a casa dela com ela. Se eu saía na rua, eu achava que qualquer pessoa que ia se aproximar de mim ia me matar. Eu sonhava quase todas as noites com alguém me atirando e acordava sentindo dor, como se realmente estivesse acontecendo, aquelas balas estivessem entrando em mim. Se eu estava na cozinha, às vezes, assim, fazendo alguma coisa, vinha na minha cabeça assim, vai entrar alguém aqui agora e vai te esfaquear todinha, vai atirar em você, vai te matar. E eu sofria calada. Chegou uma época que eu comecei a ter raiva de conversar com as pessoas, porque toda vez que eu conversava com alguém, as pessoas me criticavam. E, na maioria das vezes, assemelhava o meu medo à falta de fé. E aí era que me dava mais raiva ainda, porque eu sabia que a minha fé que eu tinha em Deus, e sabia que, por eu ter sofrido esse tempo todo calada, poucas pessoas sabiam, era Deus realmente me sustentando, né? Tanto que quando eu cheguei no psicólogo, ele falou, não sei como você suportou tanto tempo. E eu falei para ele, Deus... Você acredita que juntou o parto, que foi difícil, o nascimento das crianças, com 800 gramas, sobrevivência quase zero, foi um milagre de Deus, e logo após a morte do rapaz assassinado. Isso. Você acredita que foi esse assassinato, essa perda, essa dor da morte que gerou isso em você? Na verdade, alguns traumas que eu tive antes. Antes. Isso. Tudo veio cooperando. Isso. E aí, quando houve esse assassinato, foi o que veio à tona mesmo, assim, mexeu com o meu psicológico de verdade. Tanto que... e eu sofria calada, literalmente calada. Meu esposo, que sabia, e graças a Deus me compreendeu esse tempo todo, porque quando chegava a noite eu começava a gritar, eu odeio a noite, eu não suporto, eu não quero dormir, eu odeio a noite. E eu gritava, e eu chorava. Você tinha problemas de insônia? Tinha, comecei a tomar Rivotril e fluoxetina. Por muito dormir. tempo, tomava, e no outro dia eu acordava péssima. Depois eu comecei a beber. Começava a tomar cerveja, e depois era guerra em casa. Porque aí era que o inimigo vinha com força, aí era discussão. Tanto que quando eu me reaproximei de Deus, eu estava quase separada. Porque meu marido disse que já não suportava mais, mas eu bebia, achando que ali estava aliviando tudo que eu sentia, afogando tudo que eu sentia, porque eu comecei a ter inveja das pessoas. Oxe, quando Ina ia lá em casa sozinha, eu falava, Ina, tu veio sozinha uma hora dessa? Eu ficava admirada, eu só queria poder sair na rua só. Eu só queria poder ir trabalhar sem medo e pegar um ônibus. Tanto que o tio do meu esposo, eu pago a ele para ele me levar na porta do trabalho e me buscar. Porque eu não tinha coragem de ir para o ponto de ônibus sozinha. Não tinha coragem, porque eu achava que se eu fosse... Mesmo de dia? Não ia. De noite piorou. Até para frequentar uma igreja ficava difícil. Eu não ia. Tem uma igreja na porta da minha casa. Aí, quando eu ia, era correndo. Então, meu marido ficava na porta de casa me olhando. Para mim ir para a célula na casa de Ina, ela tinha que vir me buscar. Para mim vir para a igreja, a primeira vez que eu vim, Neide que foi me pegar com o filho dela lá em casa, que eu não ia só. Bispo. Minha avó ficou sabendo do meu problema 15 dias atrás, que eu não estava suportando. E eu liguei para ela, ela é uma pessoa evangélica, há mais de 40 anos. Foi ela que me levou para a igreja desde pequena. E eu
me abrir com minha avó. Aí minha avó fez assim: minha filha, primeiro Deus, segundo o médico, porque se Deus deixou o médico é porque ele capacitou para ajudar a gente. Então, confie em Deus e busque ajuda. E você ficou quanto tempo assim afastada da igreja? Anos, pastor. Anos. Anos. Tem uns... Você já achava que tinha Deus? eu achava que para mim era suficiente eu orar, eu E contava as coisas e não era entendida. não era entendida, não. Aí ele guardava mais ainda. Era. Então você estava com problema bebendo, a bebida não resolvia? Oxe, ficava pior, porque trazia outras consequências para mim. Eu não saía para lugar nenhum, bebia em casa, mas era pior. Era um verdadeiro inferno na minha casa. Seu marido já não lhe suportava? Não, e até meus filhos. Até os meus filhos começaram a se afastar. Ele falou: vovó, se minha mãe continuar bebendo, eu vou morar com meu pai. Eu estava perdendo até o afeto dos meus filhos. Você pensou em tirar sua vida? Várias vezes. Eu achava que eu era uma péssima mãe, que eu não tinha valor nenhum. Eu sempre achei que eu fui um peso para minha mãe, que eu fui um peso para o meu pai. Eu sempre achei que nada em mim prestava. Eu era péssima em tudo. Não conseguia ver valor. Nunca consegui ver. Nunca. Domingo você estava aqui. Você veio mais uma vez. Foi. O que foi que aconteceu domingo? Aí, na verdade, já vem acontecendo, né? Desde quando eu decidi que eu ia voltar a congregar, que eu ia voltar para os pés do Senhor. Meu esposo voltou para casa, eu comecei a mudar, Primeira coisa que eu fiz foi jejuei. Jejuei uma semana e orando, jejuando e orando. E Deus começou a me responder, Deus começou a voltar a ter paz na minha casa. E eu falava: Senhor, muda a minha história. Quanto tempo você não fazia um jejum? Há muitos anos, muitos. Eu nem sabia mais como era. Eu liguei para minha avó. Olha o poder do jejum e a oração. E eu pedi a Deus: muda a minha história. Eu não quero ser a mesma. E teve as irmãs aqui da igreja fizeram um mês de célula na sua casa. Foi. O culto em casa. Foi. Na sua casa. Foi, na minha casa. Seu marido estava fora de casa. Estava fora de casa. E na última célula ele já tinha voltado para casa. Meu Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Durante um mês, uma célula, 4 semanas consecutivas. Foi 4 semanas. E no dia que começou a célula, você começou foi o a dia que eu jejuar. comecei a jejuar. As líderes pediram para você jejuar? Não, foi. Já veio à vontade. Deus colocou em meu coração e aí eu fiz: vó, como é que faz o jejum? Você nem lembrava mais. Aí vó fez: lembra o presente diário que eu te dei? Você não está lendo, né? Aí eu fiz: vó, eu vou ser sincera, tem dia que eu leio, tem dia que não. Agonia do dia a dia com 3 crianças. Aí ela: leia a lição do dia 30 e você vai ver que fala do jejum. Que o jejum não é para você querer nada em troca de Deus. É se oferecer. Isso. E aí minha avó me passou a lição, me passou o versículo, eu fui para a Bíblia, fui para o presente diário, li e consagrei meu jejum. E na quarta semana, seu marido volta para casa? Volta. E eu tentei tomar um copo de cerveja e não desceu de jeito nenhum. Durante esse mês? Não desceu. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Agora, a situação dela é a situação de milhares e milhares e milhares neste momento, nesta cidade. Nesta igreja, eu creio que aqui tem muita gente que sofre em silêncio, como eu sofri todos esses anos. E às vezes a gente só quer uma palavra, às vezes a gente só quer um abraço. E não acha? E não acha. Não acha. Às vezes quem está mais próximo da gente é quem mais exclui a gente. Critica. Critica. A pessoa acha assim: fulano é um caso sem jeito. E a coitadinha. E larga lá. E as pessoas passam a achar que você não tem mais jeito, não. E como foi domingo? Aí domingo eu estava sentada ali na terceira fila, se eu não me engano, foi na segunda. E eu tinha combinado com meu marido para vir me buscar às 21 horas. E o culto se estendendo, eu fiz: oh meu Deus, não vai dar tempo eu pegar a oração final. Aí ele se atrasou.
E o Senhor começou a orar depois do testemunho do rapaz da coluna. O Senhor começou a orar, o Senhor pediu para a igreja ficar em silêncio. Começou a orar que tinha pessoas com depressão, com medo, que era para colocar a mão no lugar onde fosse a dor, onde fosse o problema. E o Senhor estava orando. Aí eu coloquei a mão na minha cabeça e comecei a chorar e falei: Senhor, eu não vou sair daqui hoje se eu não for curada. Se eu não for curada hoje, Pai, eu não saio daqui, porque a partir de hoje eu não tenho mais medo. A partir de hoje eu sou uma nova Francine. A partir de hoje eu sou uma nova mulher, eu sou uma nova mãe, eu sou uma nova esposa. E todo mundo que olhar para mim, Senhor, vai ver a tua obra na minha vida. E aí, foi a última vez que eu senti medo. Eu entrei no carro com meu marido. Era difícil se aproximar uma moto do carro e eu achar que não ia atirar em mim. E eu fui até em casa sem sentir medo, e em oração, em pensamento, e orando, e conversando com ele sobre a palavra dos sonhos, tal, contando a ele como foi. E não disse nada a ele, calada. E aí, essa semana, eu adoeci, fiquei gripada. E uma gripe forte, uma dor de garganta, dor de cabeça, e não fui trabalhar. E aí eu fiquei em casa, sozinha com minha filha, com janela aberta. Eu dormi de janela aberta, gente, eu chorei. 10 anos que eu não durmo com a janela do meu quarto aberta, que tem grade, eu dormi. Eu fui para a célula na casa de Natália, sozinha. Não, Ina foi me buscar, porque ela achou, né, que ainda estava com medo. Estava do mesmo jeito. Mas na volta, 10 horas da noite, que a gente ficou lá conversando, depois se estendeu, eu voltei para casa sozinha, sem medo. E de lá para cá é só paz mesmo na minha vida. Vamos aplaudir a Deus de pé. Vamos de pé. Glorificar o nosso Senhor.